Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje, de maneira especial, de maneira diferente, direto do galpão do presidente do grupo DI de comunicação, o Lenoíris da Silva, o nosso patrão Leno, que promove aí um jantar de confraternização juntamente com representantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Chapecó. E para começarmos este bate-papo, recebemos o presidente do Legislativo Chapecoense, o vereador Claymar Deconto, para falar um pouco mais sobre as ações, as atividades do Legislativo, além de outros assuntos da política de Chapecó e região. Então assista esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e fique por dentro. Vereador Claymar, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista também, pela participação, nesse momento especial entre aí os representantes do Legislativo de Chapecó e também a equipe do Grupo DI de Comunicação, e seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado pelo convite, primeiramente, estar aqui falando novamente ao Diário do Iguaçu. É uma grande satisfação, porque a gente sabe da importância que o jornal Diário do Iguaçu tem para Chapecó e todo o estado de Santa Catarina, já não é mais somente na região, acompanhado pelos meus colegas da mesa diretora, vice-presidente Adão Teodoro, também do primeiro secretário, vereador Sica. Temos a segunda secretária, vereadora Aide, que hoje está em uma missão fora do município, representando também a Câmara, falando do seu trabalho. Estar aqui é muito importante, porque estamos completando 100 dias de trabalho no Poder Legislativo e a gente vem aqui para falar um pouco do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Mais uma vez, muito obrigado, então, presidente, além do presidente vereador Claymar, te conto essa noite especial no galpão do presidente do Grupo DI, Lenoíris da Silva, também conta com a presença do vice-presidente Adão Teodoro e também do primeiro secretário Claudair Sanzovo, o Sica. Mas para começarmos esta conversa, vereador, como diz o ditado, o tempo passa, o tempo voa, já estamos aí com 100 dias, dos trabalhos e das atividades realizadas no Legislativo Chapecoense. Gostaria que o senhor fizesse um balanço, para começarmos este bate-papo, então, do trabalho dos parlamentares em Chapecó e também da mesa diretora nesse ano de 2025. Então, eu estou no meu terceiro mandato, mas ocupando a presidência da casa pela primeira vez. Venho acompanhado de vereadores já com experiência também, o próprio vice-presidente já foi presidente, então montamos uma mesa diretora com vereadores de primeiro mandato, mas também com vereadores experientes. Isso fez com que a gente pudesse iniciar de uma forma já organizada os trabalhos na Câmara de Vereadores. Lá, lembram bem, o Diário do Iguaçu estava presente no dia 1º, quando a Câmara de Vereadores iniciou dando posse aos vereadores, numa sessão presidida pelo vereador com maior idade, com mais idade de todos, e a partir disso também os vereadores deram posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Logo em seguida, numa sessão solene, tomou posse a mesa diretora e eu na condição de presidente. E a partir dali o trabalho não parou. Vejam bem, a Câmara de Vereadores elegeu uns vereadores novos, um grupo de vereadores novos que vieram com muita vontade de trabalhar. Vereadores que já tinham tentado em outra oportunidade o mandato e não conseguiram, e desta vez conseguiram o mandato. Isso fez com que eles viessem com toda a vontade, o trabalho não parou. O próprio Poder Executivo, liderado pelo prefeito João Rodrigues, ele imprime um ritmo muito forte pelo volume de obras apresentadas, pelo volume de projetos que tramitam na Câmara de Vereadores, pela intensidade que o prefeito e seu grupo de secretários impõe no Executivo, e isso reflete diretamente lá no Poder Legislativo para que a gente possa, de uma forma, votar e garantir os recursos para as obras que o prefeito precisa fazer para a nossa população e também os projetos de lei que criam novos serviços. Então, além de tudo isso, as indicações, moções e requerimento dos vereadores, somando tudo nos primeiros 100 dias, formaram um volume de mais de 650 proposições discutidas, votadas e aprovadas.
porque tiveram algumas também que foram rejeitadas. Então, esse número, ela é bem maior, né, o número na discussão, mas aprovada foram pouco mais de 152 projetos de lei, né. Tivemos sessão solene nesse período e pudemos, através do requerimento aprovado na Câmara de Vereadores, homenagear mulheres. Cada vereador, né, homenageou, indicou uma mulher para ser homenageada. Foram 21 mulheres que receberam o título de Mulher Cidadã Chapecoense através da sessão solene. Então, reuniões de trabalho também foram realizadas, debatido a questão da água com a Casan, a própria Celesc, a perturbação do sossego público já foi pauta na Câmara de Vereadores nesses primeiros 100 dias. Então, tudo isso faz com que a população chapecoense tenha melhores serviços prestados pela administração pública, porque o volume de trabalho na Câmara de Vereadores é intenso. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, hoje num encontro informal aqui no Galpão do DI, né? O Leno está presente aqui acompanhando a nossa entrevista, junto com o seu colega preparando o jantar para nós. Logo mais estaremos jantando, mas de uma forma informal. É muito bom estar aqui falando dos trabalhos, Gabriel. Hoje de forma diferente, não é mesmo, vereador? Normalmente as nossas últimas conversas aconteceram no estúdio do Jornal Diário do Iguaçu e também no seu gabinete, mas dando continuidade então a este bate-papo, o senhor falou de algumas proposições e projetos de lei que foram aprovadas. E de agora em diante, vereador, quais deverão ser as prioridades aí da mesa diretora, juntamente com os demais parlamentares no Legislativo Chapecoense, nas demais sessões e também na continuidade aí dos trabalhos legislativos? Esse grupo que foi constituído, a mesa diretora, assumiu compromisso com todos os vereadores. Já no primeiro mês, iniciamos as obras da nova sede da Câmara de Vereadores, que é uma luta de mais de 50 anos, uma obra que vai fazer com que o Poder Legislativo economize, Gabriel, R$1 milhão por ano. Entendeu? Uma obra que se transforma numa economia para os cofres públicos. E é o compromisso dessa mesa diretora, do presidente e os demais membros da mesa, e a gente está acompanhando essa obra. Ela foi elaborado projeto pelo Poder Executivo e licitada a obra pelo Poder Executivo, mas a economia dos vereadores em utilizar os recursos na Câmara de Vereadores somente é o necessário, deixando parte do direito constitucional dos 6% do Poder Legislativo lá com o Executivo para que seja efetuado o pagamento da obra. Então, o nosso orçamento para este ano de 2025 é de 30 milhões, né, tendo em vista que os 6% constitucional nos daria 54 milhões. Então, essa diferença fica lá com o Poder Executivo, que pode estar utilizando para o pagamento da obra. E também investir em saúde, educação, onde o prefeito achar que tenha maior necessidade. Não somente a obra estamos acompanhando, mas junto com a mesa diretora a gente está fazendo um estudo dentro do Poder Legislativo, porque a gente já está se preparando para migrar para um novo espaço, que é mais amplo. São 5 andares de Câmara de Vereadores, são um prédio de 5 andares que vai acomodar os 21 vereadores e todo o administrativo da Câmara de Vereadores. Teremos lá um auditório com 273 lugares, mas alguns setores a gente precisa reestruturar, que é o setor de comunicação, né? O setor também da Procuradoria, onde a gente dá os pareceres jurídicos da casa nos projetos também, e também dá suporte para as comissões. Então o jurídico da Câmara de Vereadores, o próprio Recursos Humanos, tendo com a Câmara que tem um espaço, um ambiente maior, precisa reestruturar. E outros setores, a gente está preparando um concurso público, um edital do concurso público, para que os próximos presidentes possam ter disponíveis, se necessário for, um concurso já elaborado com as pessoas prontas para tomarem posse no caso de a Câmara precisar de novos funcionários. Como também a elaboração do plano de compras. Isso é fundamental, porque é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado em que a Câmara de Vereadores projete e planeja as compras futuras. Nós estamos falando de uma obra nova, mas a obra nova é somente a obra. Nós temos todas as estruturações de gabinetes, a própria instalação do plenário,
toda a parte administrativa da sede, e isso requer orçamento também, e tudo tem que ser planejado. A gente não pode ir lá deixar para comprar e planejar isso na hora que for necessário. Tem que antecipar, fazer um planejamento, garantir os recursos, né, na lei orçamentária, prever as compras para que o próximo presidente possa estar efetuando a compra. Então, existe um trabalho também interno da mesa diretora, né, com os servidores da casa, para organizar a mudança para a nova sede. Então, é uma estruturação em todos os setores e também da montagem dos gabinetes. Vereador, considerando ainda os trabalhos, né, da mesa diretora, o senhor mencionou que assumiu, né, no dia 1º de janeiro, como pela primeira vez, né, desde aí a sua trajetória no Legislativo de Chapecó, a presidência. E historicamente, né, um ano o presidente assume e no segundo ano o vice, que no caso hoje é o vereador Adão Teodoro. Mantido esse acordo aí para o próximo ano? Exatamente, esse acordo que tem entre os vereadores, presidente e vice-presidente, de que compartilham a presidência um ano e no ano subsequente o vice-presidente, para que durante o mandato 4 presidentes, 4 bancadas de partidos possam estar utilizando e participando como presidente da casa. É importante manter, eu assumi o meu compromisso junto com o meu partido, com o Partido Progressista, junto ao vice-presidente e o partido do PSD, de que a gente renunciaria no segundo ano para que o vice-presidente possa estar também conduzindo o Poder Legislativo. Né? Vou cumprir o meu acordo, porém hoje eu tenho um pensamento diferente. Entende? Eu, num futuro, quando poderá haver um entendimento dos demais vereadores de que a presidência ela deva sim ser ocupada por 2 anos. Mas por quê? Vejo aqui, quero falar na presença do William também, do Diário do Iguaçu, que esse encontro partiu do encontro e do convite do William, junto com a mesa diretora que está presente, o Leno, todos que vão assistir o vídeo, porque eu mudei o meu ponto de vista hoje estando como presidente. Repito, cumprirei o meu acordo, mas no futuro é importante destacar que se o presidente ele tiver a oportunidade de ficar 2 anos, que é o mandato de 2 anos, ele consegue planejar, né, as ações dentro da Câmara e executar, porque um presidente tem um pensamento diferente do outro. Então é importante que a gente reveja isso, e se for entendimento de todos, se tiver que ser compartilhado, eu não vou ser contra, mas deixo como sugestão o entendimento de que no futuro possa o presidente conduzir o trabalho 2 anos para que a gente possa avançar mais. Porque se olhar para trás, a gente pensa que muito deixou de se fazer porque um ano passa muito rápido. Talvez a própria obra da Câmara, que hoje está sendo executada depois de 50 anos de luta, poderia ter acontecido há um tempo atrás se tivesse um presidente que tivesse feito o planejamento, o projeto, discutido o orçamento, e no ano seguinte iniciada a execução da obra. E aí o próximo presidente conduziria o final da obra. Entende? Então esse é um dos motivos que me fez pensar um pouco diferente na gestão compartilhada. Mas o vice-presidente, vereador Adão Teodoro, já foi presidente na Câmara de Vereadores, dará continuidade de forma seleta, da forma que já fez no passado, então a gente não tem dúvidas que fará um bom mandato. Eu falo no sentido de planejamento e execução, somente por isso. Para fecharmos então essa conversa, presidente, quando se reúne, né, um grupo de amigos e parceiros, é inevitável não falar de política partidária, futebol, outros assuntos, mas falando um pouquinho de política partidária para fecharmos este bate-papo, eleições de 2026 já batendo a porta, né, já começam esquentar os bastidores, principalmente no que diz respeito às pré-candidaturas ao governo do estado. De alguma forma, esse contexto de discussões, a influência da política partidária interfere nos trabalhos do Legislativo chapecoense, considerando a diversidade, né, de partidos que tem representatividade na casa? Então, o Poder Legislativo é o poder que tem algumas atribuições, seja fiscalizar, apresentar e aprovar projetos de leis, enfim, indicar melhorias de serviço.
mas a gente não pode negar, e faz parte do parlamento, a discussão política partidária. Isso acontece diariamente dentro da casa, onde os pensamentos diferentes, as ideologias diferentes, na discussão de um projeto, enfim, de uma indicação, um requerimento, eles acabam em algum momento se aflorando e se intensificando. Isso é saudável quando é no campo das ideias. Acontece, mas não atrapalha o andamento dos trabalhos da Câmara de Vereadores. De certa forma é até saudável, porque você, no debate, você começa a fazer uma análise do pensamento de cada um e muitas vezes o voto é decidido num contexto da discussão de um todo, não somente do teu ponto de vista. Quando se inicia uma discussão e ela se prolonga, você vai começando a entender que tem outros caminhos e começar a organizar o seu voto. Então, isso não tem interferido nos trabalhos na casa, mas a discussão política partidária, ela acontece sim. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista, né? Lhe desejamos aí, em nome do Grupo DI de Comunicação, muita sabedoria, né, para os senhores, demais integrantes da mesa diretora e também todos os representantes do Legislativo chapecoense, né, sempre visando o bem-estar da população. Ficamos no aguardo, né, aí das novidades do Poder Legislativo e também das demandas dos vereadores, que automaticamente também são as demandas e representam, né, as necessidades do povo da capital do Oeste. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado à direção do Diário do Iguaçu, ao William, ao Leno, toda a equipe de trabalho, em nome do presidente Claymar, toda a mesa diretora, que já foi nominado aqui. É uma satisfação estar aqui falando dos 100 dias de trabalho no Poder Legislativo. Nós colocamos à disposição para futuramente retornarmos, falarmos ainda mais do Poder Legislativo, de tudo que acontece dentro da Câmara de Vereadores, e hoje num ambiente totalmente diferente, a gente se sente mais à vontade e acaba falando um pouco demais, mas falando coisas importantes e de interesse da sociedade. Um abraço a cada um de vocês que estão acompanhando também nós aqui através do Diário do Iguaçu. Forte abraço a todos e acompanhe também a Câmara de Vereadores através das nossas redes sociais. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, o Claymar de Conto, né, que falou um pouco mais sobre os trabalhos do Legislativo chapecoense, também avaliou aí as ações, os 100 primeiros dias do Legislativo de Chapecó e nos acompanhe, né, fique atento nas redes sociais do Diário do Iguaçu, que em breve voltaremos com mais convidados especiais, os demais representantes da mesa diretora do Legislativo da Câmara de Vereadores de Chapecó. Até mais!